Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, uma instituição que é o sonho de Deolindo Amorim, que tem a presidência de honra atualmente do nosso querido Jorge Andréa. Isso tudo é a consubstanciação de um plano superior, os espíritos amigos que trabalham em nome de Jesus, buscando aqui, dando sempre a sua contribuição para o ICEB e agora contando nós todos com eles também para a continuidade do Instituto. E é nesse clima, Jesus, de gratidão, de amor, de fraternidade, que nós agora nos dirigimos ao teu coração, de onde sempre recebemos, como agora pedimos e certamente recebemos, as tuas bênçãos por sobre o nosso estudo, por sobre o nosso instituto, os nossos mentores queridos, nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais que nunca nos faltam, e por sobre todos nós, Mestre amado, que em ambos os planos de existência estamos aqui para estudar. Nós te agradecemos nesta hora a tua magnanimidade para conosco, para com o Instituto, e sempre confiantes, sabemos que agora podemos celebrar as tuas bênçãos e luzes por sobre o nosso encontro aqui no ICEB. Fica conosco, ó Mestre querido, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Nós vamos também acompanhar César Reis numa vibração Vamos pedir, então, aos mentores que nos amparam, apoiam, inspiram e orientam, que este seja um momento de integração vibratória. Nós sabemos que o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil faz parte das tarefas do Consolador. E este é o momento que a consolação precisa se espalhar pela humanidade inteira. Então, que o nosso encontro humilde possa ser um ponto de vibração para os nossos irmãos que estão em guerra, as várias guerras que se espalham pelo mundo afora. A nossa doutrina, uma doutrina de fraternidade, de respeito, de solidariedade, e como Jesus sintetizou de maneira absoluta, é uma doutrina de amor, que foi isso que Jesus disse. Então vamos nos encontrar neste momento, pedindo as bênçãos do mais alto, na nossa reunião aqui do Instituto, mas ao mesmo tempo nós solicitamos que das fontes fecundas e infinitas da misericórdia do Senhor desçam por sobre a humanidade inteira, sobre as crianças, sobre os idosos, sobre os homens e as mulheres que estão desencarnando abruptamente e sofrendo as agruras terríveis das guerras que se espalham pelo planeta. Que seja um momento de ternura, de paz, e que dessas fontes fecundas do amor do Senhor possam descer vibrações que abrandem os corações, iluminem as consciências, para que nós todos podemos perceber, para além das diferenças das línguas, das raças, dos costumes, das religiões, nós somos irmãos. E que essa fraternidade tenha neste momento, a partir do nosso encontro aqui no Instituto, um ponto de verdadeira função efetiva para abrandar os sentimentos da humanidade inteira. Agradecendo, Senhor, pela oportunidade que se repete de estarmos aqui no Instituto, sentindo, pensando, aprendendo essas coisas tão boas, mas que para além da questão intelectual, a amorosidade profunda, que é o cerne da doutrina dos Espíritos, possa do Instituto se oferecer a todos os homens, para que este seja no nosso encontro também um verdadeiro momento de paz. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos, então, dando prosseguimento. Hoje é mais uma edição do nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec. Nós temos sempre
a intenção de gratidão para não deixarmos sejam esquecidas as figuras, as contribuições dos que nos precederam aqui no Instituto e fora dele, e que tem esse nome gravado na história do Espiritismo, mas desejamos sempre lembrar para que sejam sempre e estejam sempre gravados no coração de todos nós. Nós hoje vamos, em mais essa edição do nosso projeto, nós vamos homenagear o nosso querido Carlos Embaçaí, uma figura, uma grande cultura, uma figura de proa aqui, colaborou tanto, fez tantas palestras, estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Aqui está conosco Eduardo de Alencar Embaçaí, que é neto de Carlos Embaçaí. Eduardo é analista de sistemas e engenheiro de telecomunicação, tem MBA em gerência de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, tem extensão em teoria da computação pela Universidade Federal Fluminense, tem formação de peritos judiciais na área de engenharia e tecnologia pela Escola Superior de Administração Judiciária, é engenheiro de telecomunicações, profissionalmente falando, tem pós-graduação lato sensu em fibras ópticas, e na Prefeitura Municipal de Niterói, ele instrui processos de contratação de serviços e aquisições na área de tecnologia da informação para a CEPLAG. O nosso outro expositor de hoje, agradecemos ao Eduardo, agradecemos também mais uma vez o Jader Sampaio, que vem lá de Minas Gerais, já é conhecido nosso, recentemente fez aqui excelentes estudos, e hoje, novamente, o Jader está aqui conosco, dos Reis Sampaio, é psicólogo especializado em psicologia do trabalho, continuou seus estudos, mestrado e doutorado em administração, este último na USP, é mineiro de Belo Horizonte, aposentado como professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi pesquisador da Fundação João Pinheiro, certificou-se tradutor em inglês-português pela Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais. Tem 2 prêmios, o Amigo da Ciência, da FAPEMIG, concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e tem também um outro prêmio concedido pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, a ANPAD. Como homenagem, seu nome foi dado ao Laboratório de Ensino de Psicologia da Federal de Minas Gerais. Tem 27 artigos completos, vários livros publicados. Atualmente está cursando a especialização em espiritualidade e religiosidade na prática clínica em Juiz de Fora. Interessou-se pela doutrina e tal desde a juventude. Tem esses artigos muitos publicados. Como tradutor, vem se dedicando a trazer para o português os livros espiritualistas do naturalista inglês Alfred Russel Wallace. Como médium, publicou pelo Instituto La Chatre 2 livros, Casos e Descasos na Casa Espírita e O Observador e Outras Histórias. Seu último livro, nós sempre dizemos penúltimo, viu, Jader? Não é o penúltimo livro autoral, como dizia meu pai, foi Conversando com os Espíritos, que trata do atendimento aos espíritos desencarnados em reuniões mediúnicas. Dito isto, somos todos ouvindo e somos todos ouvidos para os nossos queridos irmãos, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de estarem aqui conosco neste momento de fraternidade e de homenagem a um companheiro querido que não conheci, lamentavelmente, pessoalmente, mas alguns desses, César possivelmente, então também pode dar contribuições, nós vamos ter um trio aqui. Então, somos todos ouvidos. Quem vai começar? Ok. Boa noite a todos de casa que estão nos assistindo.
É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouco da vida do meu avô. Na verdade, eu vou falar pouco sobre a obra dele, porque eu acho que muitos já conhecem, e poucos, é claro, que podem ler à vontade, mas eu vou falar um pouco sobre a vida dele, sobre o que que ele fez, como ele ingressou no Espiritismo, e todo o trabalho que ele tem feito durante esse tempo, né? Ele nasceu em Salvador, em 9 de setembro de 1883. É 1883 mesmo, já tem mais de 100 anos que ele nasceu, né? Teria 140 anos se fosse vivo hoje. Foi ainda a proclamação da República que ele nasceu. Mas ele ficou órfão de mãe muito cedo, aos 3 anos de idade. Ele ficou órfão e, e o pai dele, né, Arthur Embaçaí, que era médico do Serviço Público da Saúde, trabalhava lá em Salvador, teve uma promoção, né, para ele praticamente e saiu lá de Salvador e veio para o Rio. Só que teve que deixar o Carlos Embaçaí lá em Salvador com a mãe dele, né? Ou seja, ficou com a avó, sendo cuidado com a avó aos 3 anos de idade. E era viúvo, né? E então teve que deixar o filho lá para poder vir cuidar da vida dele aqui no Rio, né? Que inicialmente ele não tinha nada aqui, viu? Arranjar casa, cuidar da vida, né? Preparar tudo. Sendo viúvo, não tinha como trazer o filho, deixou lá com a mãe dele. Alguns anos depois, ele conseguiu arrumar a vida dele aqui no Rio e aí foi lá buscar o filho dele, Carlos Embaçaí. É claro que a avó não gostou muito, né? Que já tinha pegado aquele carinho todo, por 3 anos ou mais, cuidando dele direto, como se fosse a mãe praticamente. Teve até um certo desconforto ali quando o pai foi buscar, porque o pai não abandonou o filho, ele deixou lá para cuidar porque queria que ele fosse bem cuidado, né? Porque aqui no Rio ele não teria como cuidar porque não tinha ninguém que cuidasse dele. Então ele deixou lá, mas depois que se estabeleceu, ele foi lá buscar. Teve um certo desentendimento com a mãe do Arthur, né? Mas acabou se resolvendo. Não foi exatamente uma guerra, mas foi um desconforto. E aqui no Rio, o próprio Carlos Embaçaí, como o Arthur, né, o pai dele, ele foi trabalhar na Ilha das Flores. Ilha das Flores era um entreposto de imigração que fica ali em São Gonçalo, bem perto da saída da ponte. Hoje não é mais ilha, aterraram o resto de mar que tinha entre a ilha e o, e o continente, e aí agora está tudo, parece continente, mas ainda se chama Ilha das Flores. Quem vai por ali tem lá uma plaquinha dizendo Ilha das Flores, não consegue ver ponte nenhuma, mas é Ilha das Flores, que hoje ali é só museu. Mas na época era um entreposto de imigração, onde todos os imigrantes iam ali para a Ilha das Flores para fazer a quarentena, para ver para onde é que eles iam, onde é que não iam. E o Carlos Embaçaí, por conta de precisar estudar, não conseguia morar com o pai. Então ele morava com parentes no Rio de Janeiro, na cidade, para poder estudar na cidade, né? Que ele estudava ali no Colégio Abílio, na Praia de Botafogo, né? E no final de semana que ele ia lá para a Ilha das Flores, que era uma ilha da Marinha e não tinha também barco assim de hora em hora, coisas do gênero. Tinha de vez em quando para buscar pessoas, levar mantimentos, coisas do gênero. E ele pegava carona no final de semana, todo mundo tinha um horário certo, era quando chegasse o barco que ele pegava, e a mesma coisa quando ele voltava, não tinha uma linha assim regular, era quando quando tinha serviço. Normalmente tinha, todo dia tinha, mas não tinha horário fixo, então ele não podia contar com esse tipo de transporte. E no final de semana ele ia lá e morava com parentes aqui no Rio. Mais ou menos 10 anos depois dele estar aqui no Rio, já morando, já se estabelecendo, foi quando a avó veio a falecer, lá em Salvador. Ele tentou ir lá para ver os últimos dias dela, chegou aí, mas transporte naquela época não era tão rápido quanto é hoje, né? Então ele chegou atrasado, chegou lá, ela já tinha falecido, chegou só para o enterro, aquela tristeza toda. Mas passou. Isso aí eu estou contando essa história porque depois, mais tarde,
vai ter uma ligação com a própria vida do Carlos Embaçaí. Essa tentativa de ver a avó e não conseguir. Mais tarde, o pai dele, né, o Arthur Embaçaí, saiu lá da direção da Ilha das Flores e foi morar em São Cristóvão. E aí pôde ir já morar com o filho diretamente. Então, Carlos Embaçaí, mas teve mais dois filhos também, o Arthur, né? Então, o Carlos Embaçaí teve dois irmãos, Eduardo Embaçaí e Judite Embaçaí, e voltaram a morar. E começou a juventude com os amigos, primo, irmão, gostava de teatro, esporte. E o esporte da época não era o futebol como é hoje, era o remo, né? Tanto é que você vê que o Flamengo, que é um grande clube de futebol, é Clube de Regatas Flamengo. Mesma coisa o Vasco da Gama, que é Clube de Regatas Vasco da Gama. E os outros times com Botafogo é Botafogo Futebol e Regatas. O São Cristóvão também é São Cristóvão Futebol e Regatas. Então, a regatas, né, realmente rema, que era o esporte da época. E ele era remador, né? E começou a juventude praticando esporte com o pessoal. Ele remava lá pelo clube de São Cristóvão, né? Outros amigos lá pelo Boqueirão, que é um outro clube. Levou aquela vida de jovem normal, praticando esporte. Nessa época ele era ainda católico, né? Ele não era espírita, ele veio de família católica. Lá em Salvador era católico, mas não era aquele católico muito de carteirinha, assim, de seguir os rituais de forma fanática. Mas era católico, porque nasceu em família católica, aprendeu a ser católico, seguia os rituais católicos e era católico. Mas eles moraram pouco tempo no Rio, quando o Arthur saiu da Ilha das Flores, né? Eles logo, logo se mudaram para Niterói. Arranjaram uma casa aqui, o Arthur era médico, clinicava em Niterói, teve conhecimentos também com Oswaldo Cruz, o próprio Vital Brasil também, trabalhavam na mesma época, sendo que o Vital Brasil e o Oswaldo Cruz trabalhavam mais na área de pesquisa. Ele trabalhava mais na área de atendimento, mas era todo mundo contemporâneo, né? E ele foi trabalhar em Niterói. E aí, Carlos Embaçaí começou continuou na vida dele de esportista, né? E foi para o Esporte Clube Fluminense, como remador. E que ele começou como remador, mas lá dentro foi crescendo. Aí criou um setor de natação, chegou a ser diretor desse clube de natação. Isso na vida de infância esportiva, enquanto ele se formava. Depois que ele se formou, foi como se formou advogado, e foi nomeado inicialmente como procurador lá no distrito de Andaraí, no interior da Bahia, indicado por um parente dele, por um tio, que mandou ele lá para o interiorzão. Só que lá ele não se deu muito bem, porque, na verdade, ele não fazia exatamente o que ele queria, era mais para puxar saco, para arranjar cargo para os outros, aquela coisa aquela politicagem, que naquela época não tinha um concurso público como é hoje, mas era amizade mesmo. Então, ele não se deu muito bem com isso, saiu de lá e aí fez o concurso público, conseguiu emprego na Delegacia Regional de Fazenda, lá na Bahia também, aí foi concursado, e logo depois foi transferido para o Rio, né? E foi trabalhar no Rio na diretoria da Estrada de Ferro da Central do Brasil. E depois foi para a diretoria de Estatística Econômica e Financeira do Ministério da Fazenda. Então, ele trabalhava principalmente na diretoria de estatística do Ministério da Fazenda. A Central do Brasil foi uma primeira transferência que ele teve aqui. Foi aí que ele conheceu o espiritismo, foi através de um colega de trabalho dele, o Amaral Ornelas, trabalhava com ele lá no Ministério da Fazenda, era espírita e levou ele para o espírito. E depois também ele foi conhecendo, começou a conhecer o médium Bernardino Oliva da Fonseca, também ensinou um pouco mais para ele, mostrou mais coisas, né? E ele se interessou mais pelo lado científico da doutrina, né? Tem gente que procura o espiritismo por uma necessidade, às vezes precisa de um acalento, perdeu um parente e está assim, se sentindo solitário e procura alguma religião, às vezes é a religião católica, coisa do gênero, e procura também o espiritismo quando diz, mas ele não foi por necessidade, realmente foi por um interesse científico, né, que ele começou a ler o Allan Kardec e gostou muito
do assunto. Mas é claro que na época, como ele era católico, a própria família dele criticava muito ele. Pô, você vai ser espírita. Aí a gente dizia, pô, todo mundo que é espírita que eu conheço ficou maluco. E começava a criticar o interesse dele, e ele sempre dizia, não, o fato de eu conhecer não quer dizer que eu vou acreditar e nem que vai ficar maluco. Eu só quero estudar, porque ele era um estudioso, sempre foi estudioso, sempre procurou entender as coisas. E ele entrou pelo espiritismo por conta da curiosidade e do interesse realmente científico, né, cultural que ele teve. E o pessoal sempre pegava no pé dele. Tinha uns amigos que falavam, pô, eu conheci um espírita que ficou maluco e jogou piano pela janela, né? Coisa do gênero, assim, criticando, mas ele sempre levou numa boa e disse, não, não tem problema, e eu vou continuar estudando mesmo, e foi se interessando, né? Só que ele era um cara assim, muito tímido, né, na época, né? Pelo menos na juventude ele não era muito desenvolto, ele era assim, tinha uma certa timidez, não conseguia falar em público, a oratória dele era um pouco fraca, às vezes para ele era um sofrimento muito grande quando as pessoas botavam, não, você que vai fazer a oratória do final de ano, e botava ele para fazer, aí ele se sentia mal, falava pouco, gaguejava, né? Até que um dia, numa das idas dele lá com a Mara Ornelas, estava indo para Jacarepaguá, e o Ornelas falou, hoje o orador vai ser você. Aí ele, mas eu não posso, eu não sei falar, eu sou tímido, eu gaguejo, não posso. Aí e o Ernesto, mas vai ser você. E não reduziu, não arredou o pé de jeito nenhum, ele tentou de todas as formas, não, não posso, não quero, não posso, eu não sei o que eu vou fazer, vou gaguejar, comecei a estudar há pouco tempo. Mas vai ser você, que vai ser orador. E ele foi lá, chegou lá no centro espírita, o Ornella, e logo apresentou, hoje estou aqui com um orador da noite, que eu trouxe aqui, não da noite, que naquela época era na tarde, né, o orador da tarde, é o doutor Carlos Embaçaí, a coisa, e ele não conseguiu recusar de jeito nenhum, não conseguiu evitar, e aí o presidente da mesa iniciou os trabalhos e passou a palavra para o Carlos Embaçaí. Aí, por incrível que pareça, nesse dia ele fez uma palestra razoável, nunca tinha feito antes, bastante desenvolto, falou bem, e ficou até abismado com aquilo, né? Porque ele não estava acostumado a fazer palestras, e nesse dia fez. E a partir daí ele começou a falar sobre o espiritismo sem nenhum problema, com bastante Eduardo, desenvoltura. Eduardo, você sabe qual é o tema dessa primeira palestra do Embaçaí? Não. Isso eu não sei. Isso eu não sei qual foi o tema dele. É, Então tá, vamos em frente, que daqui a bom, vamos pouco, continuar. daqui a pouco vem já. E aí ele continuou com os movimentos espíritas, né? Continuou fazendo palestras, indo a vários locais. E foi, né? E junto com a Amaro Ornelas, né? Que era amigo dele, né? E sempre fazendo visitas em vários centros, fazendo a palestra, né? Normal, às vezes era o Amaro Ornelas que fazia a palestra, às vezes era ele, às vezes eles dividiam. E foi desenvolvendo. Foi por volta de 1920, mais ou menos, foi que ele conheceu a Dona Maria, que veio a ser a esposa dele, num desses centro espírita lá do Ramal de Santa Cruz, não sei exatamente qual foi, que ela frequentava o ambulatório do Grêmio Espírita Luz e Amor, lá em Bangu. Aí, quando ele foi fazer a palestra, né, e teve lá o comitê de recepção, né, e a Dona Maria partiu, né, fazia parte desse comitê, recebeu, foi bem recebido, né, e a Dona Maria fazia parte desse espiritismo e também entrou no espiritismo, mas ela foi mais por uma necessidade, né? Porque ela era uma médium, uma grande médium, e na infância ela era católica, mas os obsessores aproveitavam a mediunidade dela, porque quando você é novo, tem a mediunidade, tem essa receptividade, se você não sabe controlar, qualquer um toma conta. E os obsessores tomavam conta dela e ela tinha crises histéricas, ia para o médico não sabia o que que era, todo mundo desenganava ela, tal coisa, até que uma amiga chegou e disse, não, isso aí parece que é obsessão mesmo
de mediunidade porque ela não está sabendo controlar. Então, levou ela para um centro espírita, onde ela começou a treinar, exercitar, e aí a selecionar quem ela deixava se comunicar com ela, ao invés de deixar qualquer um. E aí ela se tornou-se espírita e estava lá nesse ambulatório, nesse Grêmio Espírita, lá em Bangu. Foi quando foi conhecido. E o irmão dela também, o irmão mais velho, era um não sei exatamente, mas ele era ativista também nesse Grêmio, né? Ele tinha uma atividade bastante proeminente, né? Porque eles, né, não só ela, mas ele, que era o irmão mais velho, levou ela para o centro espírita para poder treinar, isso orientado por uma vizinha, né, que já tinha conhecimento do espiritismo, levou ela para um centro espírita e começaram a desenvolver e entraram também nesse meio espírita. E a mãe da Dona Maria, apesar de ser católica, deixou ir para o centro espírita, porque também não era uma aquelas católicas muito fanáticas que acha que é o demônio que vai levar para o inferno, nada disso. Era católica porque a mãe dela era católica e foi fazendo, né? É, e acabou se interessando pelo assunto. Aí depois disso veio o namoro, né? Começaram a se conhecer, a Dona Maria, e ele estava sempre indo a Bangu, né? Lá, não sei se para fazer, não sei exatamente se era só para fazer palestra ou se tinha outros interesses, mas o fato é que começaram a namorar, uma vez depois se casaram e tiveram um filho único, né? Apenas um filho, né? Que ela tinha problemas de gravidez, só pôde ter um. E viveram bem, pô, sempre juntos. Ela era médium, né? Então sempre participava dos trabalhos junto com ele. E ele continuou essa vida, tanto lá no Ministério da Fazenda e levando o trabalho espírita. Ele era advogado, mas acabou abandonando a carreira jurídica, né, de advogado, porque uma vez ele defendeu um caso lá de um cara que tinha uma amante, teve um filho com a amante, mas só que a amante estavam assim meio de briga e ele queria tomar o filho. Ele acabou ganhando a causa, mas ele achou injusto aquilo, que o pai tivesse tomado o filho só por vingança da amante, não que realmente fosse uma causa justa. Aquilo deixou ele meio, meio desconfortável, que achou injusto, e acabou deixando a carreira jurídica. Ele, na realidade, até voltou a a trabalhar como advogado, mas aí no caso para defender a FEB, né? Foi um caso bem específico, no caso do Humberto Campos. E ele começava a fazer esse tipo de trabalho só em casos assim excepcionais, né? E o caso da FEB, né, foi um caso interessante porque a esposa do Humberto Campos estava querendo direitos autorais sobre um livro psicografado pelo Chico Xavier, que o Chico Xavier psicografou um livro que foi assinado pelo Humberto Campos. E aí a esposa disse, bom, se foi o Humberto Campos que escreveu, então quero direito autoral, porque é do meu marido, eu sou herdeira, eu quero direito autoral dele. Ou então, o Espiritismo é uma falcatrua, não foi nada Humberto Campos que escreveu e vocês estão usando o nome dele indevidamente, então eu quero indenização pelo uso indevido do nome do Humberto Campos. É só se metia furada, né? Mas ele foi tentar e começou a estudar o caso, né? O Humberto Campos, aí ele estudou assim pelo lado, né, jurídico, né, de que o Humberto Campos já tinha morrido. Então a personalidade jurídica nasce quando a pessoa começa a existir quando a pessoa nasce e termina quando ela morre. E na verdade a personalidade jurídica passa para o espólio, né? Então tem toda essa questão jurídica, né, e o espólio que é para os herdeiros, mas só que a a esposa podia reclamar sobre o espólio, não sobre Humberto Campos, né? Que Humberto Campos, como o livro foi escrito depois dele ter morrido, não foi o espólio que criou, foi Humberto Campos. Então tem toda uma jogada jurídica aqui que ele acabou defendendo e o juiz acreditou e ele acabou ganhando a causa, né? E foi daí que ele começou realmente a escrever livros. Eu acho que o primeiro livro que ele escreveu foi o Espiritismo, a Luz dos Fatos, né? Que na época o Espiritismo era muito combatido, né? E nessa época ele Jader vai falar sobre a obra.
Ele vai Isso, falar eu não vou falar sobre a obra, não vou deixar isso. Eu vou deixar o Jader falar da obra. Eu só estou contando que em mais ou menos a época e onde que os livros foram aparecendo, que ele escreveu vários livros. Aí eu deixo o Jader. que o Jader completa sobre do que se trata o Espiritismo à luz dos fatos, que ele sempre defendeu essa, essa parte, né? E ele sempre trabalhando para ajudar o Espiritismo, também ele teve uma participação muito grande na criação da UME. Quem fundou a UME não foi Carlos Embaçaí, mas ele ajudou. Quem criou quem fundou foi o grupo de mocidade, né? E o primeiro presidente foi o Olímpio da Silva Campos. Esse Olímpio chegou depois a ir morar com o Carlos Embaçaí, depois que o filho dele se casou, né? Depois que meu pai se casou e deixou a casa do pai, o Olímpio foi morar com ele. Eu até conhecia o Olímpio, eu chamava ele de tio, que morava com meu avô, estava sempre na casa do meu avô, ele estava lá também. Mas a participação dele foi mais por conta do João do convencimento do João Botelho, que era o presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que era contra uma mocidade espírita. E o João Botelho era contra esse, esse movimento de mocidade espírita em Niterói, não que ele fosse contra os jovens, mas é que ele já tinha tido uma experiência ruim no passado, onde os jovens não estavam muito preocupados em estudar o espiritismo, estavam mais preocupados em fazer festa, fazer não festa de arromba, mas é, movimentos, né, de festividades de fim de ano, de aniversário das pessoas, e o espiritismo meio foi deixando de lado. Não que as festividades e as confraternizações sejam uma coisa que o espiritismo seja contra ou que abomine, muito pelo contrário. É muito importante a gente estar sempre em harmonia com todo mundo, mas o objetivo da mocidade não era fazer, pelo menos na visão de João Betônia e das mocidades que existem, não é fazer festas ou confraternizações, é realmente estudar espírito, mas o espiritismo de uma forma mais nova, ao invés de simplesmente ficar vendo e ouvindo tudo que os velhos têm para falar, né, ou simplesmente repetindo, mas porque o espiritismo é estudo. O próprio Allan Kardec, quando começou a desenvolver o espiritismo, ele começou fazendo perguntas, criticando o que é, né? Os próprios espíritos, quando respondiam para ele, não respondiam que é tudo prontinho, tudo é assim, né? Que a gente ainda não tem uma capacidade, uma maturidade para entender tudo, então a gente tem que estudar, e sempre tem que ter estudo. E a mocidade é importante nesse sentido, de criticar a visão mais antiga e tentar ter uma nova visão para poder evoluir, porque ciência está sempre evoluindo, porque a gente não conhece tudo, né? Se a gente for ver, na época, Allan Kardec, quando definiu, a primeira pergunta que ele fez foi o que é Deus? Né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Em algumas traduções, eu já vi traduzindo a pergunta como quem é Deus? Mas aí faz uma grande diferença, porque quando se pergunta quem é Deus, quem está lendo já acha que Deus tem CPF e carteira de motorista, né? É uma personalidade superior. E, na verdade, ele perguntou o que é Deus. E o Espírito também não respondeu como se Deus fosse uma personalidade. Ele respondeu que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Ele não é o criador, ele é a causa primária. E ele não é o ser mais inteligente superior do universo, ele é a própria inteligência. Então, a inteligência é como as coisas se formam, como as coisas se interagem, né? Interagem entre si. E a causa primária não é o criador, não é uma inteligência que criou, mas é a inteligência e a causa primária. É um troço assim que parece meio com o Big Bang, né? Que tem a partícula primordial e que, depois que explodiu, criou tudo. Quer dizer, é uma visão um pouco mais científica do que é Deus, não muito religiosa. Mas é isso que é importante na mocidade, é realmente criticar as visões mais antigas e criar uma nova visão do que pode vir a ser o espiritismo. Mas aí João Botelho era contra porque eu não tinha uma mocidade que realmente trabalhava nesse tipo de estudo. Mas ele conversou com o João Botelho e falou, não, vamos tentar fazer, porque precisa, né? Sempre nessa visão mais científica, mais moderna, de crítica, né? E de tentar
entender e evoluir, não apenas aprender tudo que já existe e achar que está terminado. Não, o espiritismo é isso, está terminado e aqui que fica. Não, não é. O espiritismo é uma ciência que está começando. Tem aspecto de religiosidade, mas existe o aspecto científico e filosófico também. E a mocidade é importante para criticar isso, né? Mas ele conversou com o João Botelho sobre a necessidade e, Fundou a e o UMEN. Olímpio, que era um entusiasta. Oi? Fundou a UMEN. Na realidade, a UME, basicamente sim, mas na realidade não chegou a fundar a UME, mas botou na ideia do presidente, né, João Botelho, que a mocidade dentro da federação era necessária. E o Olímpio, que era um entusiasta da ideia, "Oh, beleza, vamos fundar." Ele passou a frequentar a UMEN? Sim, o Carlos Embassai também chegou a frequentar a UME. Ele ia lá de vez em quando, quase sempre. No movimento dele, né? Que ele fazia palestra em tudo quanto é lugar, né? Fazia no ICEB, na FEB, na UMEN, no interior, Santa Cruz e coisa do jovem. Mas nessa época a UMEN ainda não estava criada, tinha um núcleo jovem da Federação Espírita do Estado do Rio. E teve uma época que teve a Mocidade Espírita, que lá em Nova Friburgo tinha uma Mocidade Espírita lá. Eles vieram visitar a federação aqui em Niterói. Só que quem recebeu eles foram os velhos, porque não tinham assim, uma organização de mocidade dentro da federação. Então, os velhos é que foram receber os novos. Os novos, aí tudo bem. Foram bem recebidos, semana de palestras e discussões, né? E os caravaneiros, então, de Nova Friburgo incentivaram os jovens, né? Os niteroenses, não, cria assim, o seu movimento é importante, né? E a partir daí, né, aí foi a partir daí que o Carlinhos Bacei chamou João Botelho para conversar. Foi depois dessa visita dos friburguenses a Niterói, né? Que aí o Olímpio também, pô, foi lá, pô, mas a gente tá ruim aqui, são os velhos. Aí foi lá conversar com o João Botelho, que resolveu que seria criado uma ala jovem na federação, né? O neto do João Botelho também, que era outro entusiasta, era jovem também, e estava querendo participar do movimento, também fez parte, começou assim meio devagar, era só um núcleo jovem dentro da federação, até que o presidente da ala jovem lá da Friburgo chamou o pessoal de Niterói para retribuir a visita que eles tinham, a recepção que eles tiveram em Niterói. Então, o pessoal de Friburgo chamou também o pessoal de Niterói para ir lá fazer uma visita lá em Niterói, em Nova Friburgo, lá na Mocidade. E nessa viagem, foi dentro do ônibus, foi que eles criaram a UME. Estava o grupo jovem todo e resolveu, vamos fazer aqui então, criar a nossa mocidade. E o Olímpio foi eleito ali na época como sendo o presidente, porque ele era o mais entusiasta, né? E foi todo mundo, então vamos fazer. E lá a gente conhece pessoas que hoje já são da velha guarda, mas estava lá o Norberto, estava o meu pai estava lá também, isso daí, o Carlos de Brito, né? O Olímpio, e mais todo o pessoal que para mim era a velha guarda da UNE, porque eu era bem mais jovem que eles, mas na época eles eram a jovem guarda da mocidade, né? E aí foi fundado, dentro do ônibus foi fundado a UME, né? Com o primeiro presidente, o Olímpio. E mais depois é, o, o Olímpio foi morar, como eu disse, foi morar lá com o Carlos Embaçaí e começou a ter uma intimidade maior. Dessa confraternização, dessa vida, foi que apareceu o livro O que é a Morte, foi que o Carlos Embaçaí também escreveu. Na verdade, isso era um concurso da Academia Brasileira de Letras, fez um concurso sobre redações sobre o que é a morte. E Carlos Embaçaí escreveu um texto enorme e o Olímpio levou lá para escrever. Mas eu não conseguiu escrever, porque naquela época ele chegou assim no último dia para escrever e precisava 15 cópias, uma para cada imortal ler, e não tinha xerox naquela época, tinha que ser tudo datilografado, ele não teve como datilografar, acabou não conseguindo escrever a, a obra no concurso. Mas depois ele editou
Ele foi editado pela Edicel, né, como um livro, né? Não chegou a participar do concurso, mas foi editado. E nessa época também, essas andanças, tanto pela UMA quanto pela FEB, foi que o Carlos Embaçaí conheceu o Deolindo Amorim, que é o fundador dessa casa, né, do ICEB. E eles trabalharam muito juntos, né, nos jornais, escrevendo. O Deolindo escrevia, Carlos Embaçaí também escrevia. O Deolindo era jornalista, então tinha uma visão um pouco mais crítica sobre a FEB, que Carlos Embaçaí não tinha. Ele era mais é, mais político um pouco, e a FEB tinha essa não trabalhava contra o espiritismo, é claro que eles não trabalhavam contra, mas era apenas ideologias um pouco diferentes, né? Da FEB, do caso Embaçaí e do Deolindo, porque a FEB também ela foi criada em 1800, não sei quanto, bem antiga, e ela atravessou aquela fase em que a mediunidade é um crime, né? Era considerado crime. As sessões mediúnicas eram perseguidas e os médios eram presos se abaixasse espírito ali. E aí, por conta disso, a FEB tentou unir todas as religiões que tinham mediunidade numa só, tentando chamar tudo de espiritismo. Aí tinha o espiritismo, daí veio que o espiritismo se transformou em kardecismo. Muita gente chama de kardecismo o que realmente, originalmente, era o espiritismo. Né? O Deolino Amorim não gostava muito disso, não, o Carlos Embaçaí também não, mas acabou ficando e ficou, mas não importa o nome que tem, o que importa é o que você realmente estuda. Né? Enquanto que as religiões africanas são bastante dogmáticas e ritualistas, o espiritismo não é tão ritualista assim. Os espíritas até são um pouco ritualistas, quer dizer, a gente não consegue fugir disso, porque nós somos matéria, a gente vive, a gente nasce na matéria, vive pela matéria, então a gente não consegue se livrar totalmente dos rituais. Então você vê que tem gente que faz casamento no espiritismo. Não existe casamento no espiritismo. Espiritismo é espiritismo. Você casa porque você casa é um ritual material. Né? Então, mas as pessoas tentam associar isso ao espiritismo. Né? Ah, não, é só uma prece que a gente faz. Prece você faz a qualquer hora, sempre. Ó. Quando você vai no banheiro, você faz uma prece. Não tem hora para fazer prece, não existe motivo. Né? A prece é uma necessidade que você tem de estar em contato com a espiritualidade. Então, você não faz. Aí vai fazer o batizado no espiritismo, também é uma coisa que não faz muito sentido. Ah, mas é uma prece que eu faço. A prece se faz antes da concepção. A mesma coisa no casamento. A prece você tem que fazer antes de resolver casar e não depois de casado. Então, mas a gente precisa desses rituais porque a gente sente que se não fizer, não está acontecendo direito. Então a gente faz, porque mais é para a gente do que propriamente para a espiritualidade, porque a espiritualidade não precisa disso. Mas a gente precisa, então a gente faz. Né? Eduardo, aproveitando aqui a oportunidade que você citou de Olindo, e que César Reis, que sempre presidente aqui do ICEB durante muitíssimos anos, também conheceu o Embaçaí. César, você quer fazer aqui alguma observação sobre essa relação do, do Embaçaí com o Deolindo? Muito bem. Na verdade, havia um grupo de pessoas que ali era na Praça Mauá. Elas se reuniam e o objetivo inicial era criar até uma faculdade de espiritismo, né? Na verdade, eles é, encontravam-se muitos obstáculos, porque teria que ter uma autorização do Ministério da Educação, né? Teria que assumir um projeto, né? E, afinal de contas, a questão vai dar diploma de formado em espiritismo, né? E que história é essa? Então, esse assunto que foi amplamente discutido, e diga-se passagem, o Embaçaí frequentava esse grupo e dava suas opiniões abalizadas em relação até à estrutura jurídica dessa que ia acontecer, né? Então, eles acabaram percebendo que não era inviável a ideia de criar uma faculdade espírita. E daí, aquele grupo inicial refluiu para a criação de um Instituto de Cultura Espírita que não precisaria dessas autorizações do Ministério da Educação, etc. E tal. Era uma associação como outra qualquer. E, na verdade, o Embaçaí participou muito dessa discussão, inclusive da discussão do primeiro estatuto do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E interessante ainda que na reunião onde foi
definida a fundação do Instituto, o Embaçaí não pôde estar presente. Mas na reunião seguinte, quando o Conselho se reuniu, a Assembleia se reuniu, foi decidido por unanimidade e aclamação que Carlos Embaçaí é considerado membro fundador do Instituto Cultural do Brasil. Isso aconteceu, isso está nos nossos anais, né? Ele é um dos nossos fundadores por aclamação, né? Por unanimidade. Depois disso, naturalmente, ele participou ativamente do Instituto, né? A reunião de sábado, a famosa reunião de sábado, e a reunião de discussão, de debate. Ele tinha essa característica do polemista, levantava as ideias e todos os conceitos que estabeleciam aquelas ideias para defender aquilo que ele entendia. Mas eu queria dar só essa informação de que ele é um membro fundador do Instituto, participou dos primórdios da fundação, discutiu profundamente com o Deolindo e com aqueles companheiros dos primeiros tempos a organização, a estrutura, o processo administrativo, enfim, tudo aquilo que caracterizou a existência de uma nova pessoa jurídica, o Instituto Culturista do Brasil, com as suas tarefas plenamente identificadas ali. E depois da fundação, foi eleito por unanimidade, por aclamação, considerado fundador do Instituto, né, o que é até hoje, e, a partir daí, a sua contribuição foi inestimável. Ao longo dos anos, enquanto ele pôde, enquanto ele existiu, contribuiu efetivamente para a grandeza do Instituto, que nessa época adquiriu um renome internacional. Diga-se de passagem, ele era correspondente do Instituto, trabalhava junto com o Deolindo para que, em nível internacional, o ICEB fosse conhecido e aclamado, como foi durante muito tempo, ainda durante a encarnação em vida do nosso Embaçaí. Por isso, nossa alegria, estamos falando dessa criatura invulgar. Queria dizer para o Eduardo que o pai dele foi meu companheiro, né? Nós éramos professores juntos, mas ele trabalhava com a parte da física, nós trabalhávamos com a parte de cálculo. Trabalhamos juntos, estive na casa dele durante várias vezes, aqui em Icaraí, onde ele morava, né? Enfim, a minha relação com a família Embaçaí é muito, muito grande. Eu fico feliz de estar junto com o Eduardo aí, meditando sobre o seu amor, né? Uma pessoa realmente extraordinária. Esse processo espírita que ele defendeu, aquele livro de editora, Chico Xavier. Depois, inclusive, o autor mudou de nome, deixou de ser Humberto de Campos para se assinar como Mão X, parecendo aquele conselheiro XX, né? Com ele, muitos trabalhos feitos. Era isso. Vou querer mais ocupar o tempo, porque eu tenho que sair daqui a pouco, por questões de tratamento. Certamente, não sou Eduardo como Jader, tem muita coisa boa para dizer. Muito obrigado. Isso. Vamos ouvir o Jader, então, um pouquinho? Obrigada, César. Podemos sim, claro. Foi excelente a participação também do César, né? Engrandeceu muito de informação. Mas basicamente é isso, né? Depois, só para terminar aqui meu discurso, depois já passo para o César, senão ele vai ficar sem tempo, senão o Jader vai ficar sem tempo para falar. Mas depois ele sempre trabalhou realmente muito pelo estilo Espiritismo, escreveu vários livros e chegou a trabalhar também chegou a assumir um cargo de direção na FEB também, né? E foi diretor do jornal Mundo Espírita, né? E por aí vai, e foi escrevendo várias obras, né? Tem Pós e Parapsicologia, O Poder Fantástico da Mente, e a última obra que ele fez foi Freud e a Manifestação da Alma, né? Só que como ele já estava nas últimas, estava bem doente, coisa assim, resolveram fazer a festa de lançamento na casa dele. E ele sempre foi muito hilário, muito alegre, né? Ele fala, pô, do jeito que vai ter gente aqui nessa festa, vão achar que já é o meu velório, né? Porque todo mundo já sabia que ele já estava a caminho, né, do desencarne, né? Mas, de qualquer jeito, foi a última obra dele, porque depois ele veio a falecer em 1969. Mas deixou Com quantos anos ele desencarnou? Oi? Com quantos anos ele desencarnou? Tinha 86 anos. 86. Em Niterói? Foi em Niterói, na casa dele, ali em Icaraí, né, onde ele morava por último. Né? Mas é isso que eu tinha para falar. É claro que a gente não consegue, num discurso assim de meia hora, falar sobre a vida inteira de Carlos Embaçaí. Mas eu
eu espero ter contado pelo menos as partes mais importantes, não as mais importantes, mas pelo menos a parte realmente da vida dele, de onde ele começou e por onde ele passou. E sobre as obras dele, as obras falam por si só. E o Jader está aí e vai falar um pouquinho mais para O nós. Jader, obrigada. Nós estamos assim muito agradecidos, Eduardo, pelo colorido especial que você nos trouxe aqui com essa passagem sobre a vida do Carlos Embaçaí, nosso querido aqui fundador do ICEB, uma figura de proa, de renome, de muito destaque no movimento espírita, e o Jader é autor de uma grande pesquisa sobre a obra do Carlos Embaçaí. Jader, muito obrigada por estar novamente aqui conosco, desta vez para falar sobre o nosso querido Carlos Embaçaí. Obrigada. Obrigado, Eduardo. Obrigado, César, pela presença. Obrigado, Nádia, pelo convite. Mesmo em cima da hora, é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Então, eu gostaria de falar sobre Carlos Embaçaí, a obra dele e o impacto do seu trabalho no movimento espírita. Eu já adianto que não dá para falar da obra dele inteira, são muitos livros. Então, eu peguei os livros, tentei contextualizar e me baseei bastante numa publicação de vocês no Instituto de Cultura Espírita, em que o autor, que não assina o texto, ele comenta livro a livro a produção do Carlos Embaçaí. Agora, eu depois do tempo, né, dedicado ao estudo do Embaçaí, eu me apaixonei pelo Embaçaí por causa do pai do Eduardo. Né? Ele tem esse livro aqui, Memórias Pitorescas de Meu Pai. Ele tem também Os Fantasmas Se Divertem, que fala de coisas do Embaçaí, mas no Memórias Pitorescas de Meu Pai tem uma fala do Embaçaí que é bem interessante. Tá? Quando o Brito estava reunindo o material sobre o Embaçaí, o Carlos Embaçaí falou para ele: quem vai se interessar em conhecer a minha história? Né? Então, eu me interessei, acho que é o melhor trabalho do Carlos de Brito Embaçaí, recuperar a história do pai, e queria mostrar a relevância do Carlos Embaçaí para o movimento espírita brasileiro e para os rumos que o espiritismo tomou dentro do Brasil, graças ao trabalho dele. Né? Bom, eu queria começar com um autor chamado Emerson Giumbelli, que eu conheci pessoalmente. Ele tem esse livro aqui, O Cuidado dos Mortos. Tá? É uma tese que foi premiada pelo Arquivo Nacional, na época, é de 1995. Tá? Mas eu vou me deter num outro trabalho dele que tem esse título que está aqui embaixo: Heresia, Doença, Crime ou Religião? O Espiritismo no Discurso dos Médicos e Cientistas Sociais. Tá? Então, nesse primeiro slide, a gente vê o que o Giumbelli pretende, aonde o Giumbelli pretende chegar com seu trabalho. Então, ele diz que o resultado final é uma espécie de panorama histórico, que cobre especialmente o período entre a segunda metade do século retrasado, né, passado, quando ele escreveu o texto, e a década de 1960, sobre a variedade de estatutos conferidos ao espiritismo em nível ontológico, que seria a verdade de seus fatos, seja na esfera legal, sua legitimidade como prática, seja ainda em termos topológicos, suas fronteiras em relação a outras práticas e ideias. Tá? A gente tem duas teses que eu acho que foram influenciadas pelo trabalho do Giumbelli. Essa aqui da Adriana Gomes, que se chama A Judicialização do Espiritismo. Vocês estão vendo que é um calhau, foi muito bem pesquisada. O subtítulo dela é O Crime Indígena, de João Batista Pereira, e a Jurisprudência, de Francisco José Viveiros de Castro. E ela vai pegar o período da criminalização da prática espírita no Código Penal de 1890. A outra tese se chama Uma Fábrica de Loucos, foi escrita pela esposa do
do nosso amigo Alexander. Alexander. Ela se chama Angélica, tá? Almeida, né? Naturalmente, né? O sobrenome do Alexander, e ela trata do conflito do espiritismo com os médicos, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente não pode esquecer, era a capital federal do Brasil, tá? Seja no período do Império, seja no período da República Velha, até a década de 60. Né? O Giumbelli, então, ele não pesquisa o que é o espiritismo. Ele pesquisa como médicos e cientistas sociais e mais ou menos como a população enxerga o espiritismo. E o que ele vai mostrar para a gente é que essa percepção ela vai alterar no tempo. São exatamente essas mudanças que mostram por que Carlos Embaçaí fez o trabalho que fez. E acompanhando a publicação, lendo trabalho por trabalho no Reformador, a gente consegue acompanhar essas mudanças. É isso que eu pretendo mostrar nos livros dele, que alguns deles são uma coletânea desenvolvida daquilo que ele vinha publicando em Reformador, principalmente. Então, ele fala que no século XIX o espiritismo era visto pela população brasileira e por esses dois segmentos como heresia. Natural. O nosso Estado era um país oficialmente católico, assim como Portugal, Espanha, né? A população de pessoas que se identificavam como católica era maior do que 95% dessa população, e quando o espiritismo chega, ele chega com uma leitura dos evangelhos e com uma série de princípios que são contrários ou que são diversos dos princípios defendidos pela Igreja Católica. Então, essa ideia do espiritismo ser uma heresia, e no século XIX, a decisão da Igreja de combater o espiritismo como heresia, que a gente vai encontrar, por exemplo, me escapou aqui o nome, o livro da Igreja que fazia uma relação das obras proibidas. Eu já tive esse livro em mãos, ele era escrito em latim, e nele a gente encontrava o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Tá? E no final do século, a gente teve muitos sacerdotes, muitos padres e também reverendos de designações protestantes. O protestantismo estava começando no nosso país para se tornar esse movimento evangélico que a gente vê nos dias de hoje. E eles fizeram uma campanha contra o espiritismo. Hoje a posição da Igreja é diferente da posição à época do Carlos Embaçaí. E essa ideia do espiritismo ser uma heresia que deve ser combatida vai levar o Carlos Embaçaí, que era uma pessoa, como o Eduardo colocou, tranquila, da paz, do bem, que defendia a diversidade de opiniões, tá? Era essencialmente democrata, assim como Deolinda Amorim. Tá? Ele se viu na necessidade de polemizar contra os ataques que vinham a ser feitos contra o espiritismo. Depois, no início do século XX, influenciados pela medicina francesa, pela psiquiatria francesa e pelo andamento que aconteceu do espiritismo na França, por exemplo, no Congresso Europeu de Psicologia de 1900, Leon Denis e Gabriel Delane foram convidados a participar e o espiritismo foi atacado, eles foram atacados pelos membros do Congresso, tentando desqualificar no trabalho deles e na pesquisa deles a ideia da pesquisa experimental. É como se eles não fizessem pesquisa experimental. Tá? Eles vão passar o resto da vida respondendo essa crítica, principalmente Gabriel Delane, que vai discutir a maioria dos grandes primeiros psiquiatras e psicólogos europeus que abordaram a questão da mediunidade, a questão do espiritismo.
Tá? E esses psicólogos e psiquiatras estudaram médiums. A psicologia do século XIX estudou médiums. A psicologia do século XIX ficou dividida com relação à questão da mediunidade. E esse tipo de trabalho foi varrido da história da psicologia por causa da influência do positivismo na construção da psicologia, principalmente norte-americana. Então, essa qualificação da mediunidade como doença é um discurso que os médicos vão utilizar. Primeiro, pegando o discurso dos psiquiatras franceses, tá? A gente pode levantar alguns nomes, e depois utilizando a psicanálise. E é por isso que o Carlos Embassaí discutiu psicanálise em suas obras, embora ele não fosse versado em psicanálise, ele não era um especialista em psicanálise. Mas à medida em que a crítica grosseira era dirigida contra o espiritismo, utilizando ideias psicanalíticas, até de forma ridícula, me perdoem a franqueza, o Embassaí estava presente para apontar. Muitas vezes ele ironizava suavemente, mas ele ironizava seu interlocutor e demolia a ideia. Ele trabalhava sempre nos livros como um grande advogado. E acho que isso foi aquilo que mais marcou os escritos dele. Ele escreve como um advogado em defesa das ideias espíritas. E ele faz direito para a casa dele. Ele vai às fontes, vai às origens, buscar informação onde é necessário buscar para poder trazer e discutir com seus opositores. Tá? Depois, no século XIX, então a gente pega o século XIX até a década de 20, 30, você tem a questão da criminalização do espiritismo. Não da mediunidade, mas havia a ideia. João do Rio, por exemplo, foi um dos autores que, na época, estudou diversas religiões no Rio de Janeiro. E ele faz uma abordagem extremamente crítica do que era, no campo discursivo, visto como espiritismo, dos trabalhos de candomblé, dos trabalhos da Umbanda que estava nascendo, daquela miscigenação entre práticas mediúnicas africanas, práticas católicas, tá? E algo do espiritismo que muitos centros de Umbanda também compulsam, também utilizam. E os médicos tentaram qualificar os espíritas como charlatães, como curandeiros, por causa do exercício da mediunidade curativa naquela época. Se eu tivesse tempo, eu ia falar do caso do Vital Brasil, mas fica para uma outra oportunidade. E o Jumbelli fala da visão que a nossa sociedade tem hoje do espiritismo como religião. E eu vou falar disso aí no livro Religião, do Carlos Embassaí, mais à frente. Tá? Então, existem diferentes percepções que a nossa sociedade tem do espiritismo. O que nos incomoda a nós, como espíritas, é principalmente a percepção que a sociedade tem em que ela mescla os cultos afro-brasileiros com cultos indígenas e com o espiritismo. Se de alguma forma alguém altera a consciência durante o culto da sua religião, da sua devoção, vamos dizer assim, do seu sagrado, tá? E aparenta-se ao médium, tá? Porque, por exemplo, na Umbanda, os orixás não são espíritos, eles não são eguns ou egunguns, como no sul da Bahia se cultua os mortos dentro do candomblé. Eles são divindades, são vistos como divindades, mas a população brasileira enxerga-os como médiuns, tá? E enxerga essas divindades sem muita proximidade com aquilo que eles fazem como espíritos. Então, mistura essa visão do espiritismo. Hoje a gente tem uma percepção por parte da sociedade mais clara do trabalho do espiritismo, mas aquela época não.
Eu me recordo, na minha juventude, do nosso centro espírita escrevendo para o censo, tá? Pedindo que o censo não fizesse a contagem das pessoas que se indicavam espíritas, mesclando umbandistas com espíritas ou com algum praticante de culto afro-brasileiro. Tá? E foram anos até que a sociologia no país desenvolvesse, até que a ciência da religião começasse a ter nascimento aqui no Brasil, e pessoas consideradas técnicas, pessoas consideradas da academia, pesquisadores do campo, fizessem uma extensa listagem para poder distinguir 2 ou 3 grandes núcleos muito diferentes entre si no censo brasileiro. Então, hoje a gente lê o resultado da religião no censo, naquele formato mais aberto, e a gente vê eles distinguindo espiritismo, que eles usam o termo indevido, como o Eduardo colocou, kardecistas, tá? Da Umbanda e dos cultos afro. Tá? O Giumbelli coloca isso. Hoje parece evidente que se deva considerar o espiritismo como uma religião como qualquer outra. E os estudiosos da área de história das religiões, e eu comentava com a Nádia, né, que a gente tem aí no Rio de Janeiro, no NUESH, é o Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, que é coordenado pela doutora Adriana Gomes, cuja tese eu apresentei aqui. Tá? Dentro, eles entendem que houve um conflito. Quando eles leem a história do Espiritismo, eles entendem que houve um conflito. Para que o Espiritismo conseguisse sua legitimação na sociedade brasileira, houve um conflito de médicos com o Espiritismo, e desse conflito ficou mais ou menos acertado que os espíritas atuariam no segmento entendido como religião, e o Carlos Embaçaí tem um papel nisso aí, que a gente vai ver, e os médicos ficariam com a prática científica oficial da medicina. Tá? Então, a história dos médiuns receitistas, por exemplo. Muitos médiuns receitistas foram levados a julgamento no início do século. E foi a Federação Espírita Brasileira quem deu suporte a esses médiuns, quem pagou advogado, tá? Quem auxiliou os médiuns que não tinham recursos nessa espécie de conflito. Tá? O Deolinda Amorim lembra também, na época da ditadura Vargas, tá, dos muitos incidentes que aconteceram com o governo e os espíritas. Tá? Ele lembra de um republicano famoso da República Velha, responsável pela instituição da República no Brasil, junto com os colegas, que era um juiz, ele, assistindo uma reunião no Centro Espírita, os olheiros da ditadura entrarem e levarem ele para a delegacia. E quando ele chega na delegacia, o delegado olha para ele, arregala os olhos e fala assim: mas é o senhor, doutor? Deve haver algum engano. E ele respondeu assim: não tem engano nenhum. Estão me detendo por eu ser espírita, e eu sou espírita. Então escreva aí que o doutor fulano de tal foi detido por ser espírita, e depois nós nos acertamos. Tá? Então, houve esse conflito também. Na ditadura Vargas, não era algo que fosse assim direcionado contra o espiritismo. Como toda ditadura, os ditadores eles ficam muito receosos quanto às minorias na sociedade e tentam controlar a ação dessas minorias e tentam governar atendendo às maiorias para evitar alguma forma de rebeldia contra o sistema que é instituído geralmente de forma não democrática. Né? Bom, continuamos aqui. Então, acabou que meus slides saíram um pouco da ordem, eu não coloquei todos os livros. O primeiro livro de Carlos Embaçaí, Eduardo, foi Leviana. Tá? Esse livro ele é citado no Reformador, a publicação dele, em 1917. Seu pai conta uma história engraçadíssima de um homem que está vendendo nas barcas de Niterói o livro Leviana. E seu avô fica muito irritado com a venda do livro da forma que o homem fazia.
Eu já passeei de barca, né, entre o Rio de Janeiro e Niterói, e sei que existe toda uma vida própria dentro das barcas e um comércio. Então, aquele homem havia adquirido a preço de custo na editora os livros e estava vendendo, e falava errado ainda do conteúdo do livro. Então, seu avô se sentiu incomodado e foi tirar satisfação com o homem. Chegou lá e falou assim: escuta, não é disso que o livro trata, e não é assim que você pode vender esse livro. E o homem perguntou: quem é você para poder falar isso? E ele respondeu, de forma bem-humorada: o autor. E não se fez de rogado, o vendedor das barcas começou: comprem o livro Leviana e levem o autógrafo do autor que se encontra presente. Tá? O Rio de Janeiro, sendo o Rio de Janeiro. No Espiritismo à Luz dos Fatos, de 1935, Carlos Embaçaí responde às objeções formuladas à parte científica do Espiritismo. A gente entende isso quando lê o Carlos Embaçaí no Reformador. Hoje, o Reformador, a gente pode entrar na internet, digitar o nome lá, Carlos Embaçaí, aparecem 730 citações do nome Carlos Embaçaí nas páginas do Reformador de 1880 e fim de século até 2020. A gente encontra citações do texto de Embaçaí. Embaçaí desencarna e os textos, e ele continua sendo citado no Reformador praticamente anualmente até 2020. Em todos os anos, pelo que a gente pode ver no índice, sai coloridinho que Carlos Embaçaí está sendo citado. Então, o que acontece à época de Embaçaí? Um inimigo do espiritismo, seja ele um padre, seja ele um reverendo, um pastor da designação protestante, ou seja ele um médico, que são os segmentos que mais se incomodaram com o espiritismo, começam a apontar em livros e outras publicações as chamadas contradições do espiritismo. Ou começam a contar aquilo que foi publicado pelos pesquisadores do espiritismo na Europa de forma torcida. Então, o que o Embaçaí faz com uma capacidade de advogado em que ele está defendendo uma tese e ele vai desmontar a tese do seu oponente? Ele faz isso com bom humor. E o que ele faz? Ele mostra quase sempre que o seu opositor, que é aquela pessoa que está escrevendo sobre o espiritismo, desconhece o espiritismo, interpretou mal aquilo que leu e acaba falando o oposto do que o autor realmente queria falar. E ele é capaz de fazer isso porque, estando na federação, ele consegue estabelecer uma rede de contatos pelo mundo. Ele escrevia para Ernesto Bozano, por exemplo, e eu não me espantaria se a gente conseguisse comprovar que foi Carlos Embaçaí que conseguiu que Bozano doasse os direitos autorais de seus livros para serem traduzidos para o português e publicados. Ele próprio traduziu muitos dos autores. Ele traduziu Kardec, ele traduziu Denis, ele traduziu Delane, ele traduziu Ernesto Bozano, ele traduziu muitos dos clássicos que ele cita com intimidade. Ele conseguia ler no original, porque Carlos Embaçaí falava a língua portuguesa, ele estudou como todo estudante daquela época, mas com sua genialidade e dedicação, latim e grego. Tá? Ele estudou o italiano, ele sabia ler e falar o italiano, ele sabia ler e falar o francês, ele sabia ler o inglês. Tá? Então, e o espanhol, ele tem traduções de livros de espíritas espanhóis para o português. Então, ele tinha acesso à fonte, ele lia realmente na fonte. É o que hoje um candidato a mestre ou doutorado em filosofia tem que fazer. Se ele quer trabalhar com o autor de fora, ele tem que ler o autor de fora na língua que o autor produziu os textos, para que ele não caia nas ciladas da tradução e da mudança de significado que muitas vezes o tradutor não consegue evitar. E o Embaçaí fazia isso. Ele pegava sempre 1, 2, 3 pontos
aqueles pontos mais críticos na publicação dos seus adversários, e ele mostrava o ponto e, brincando, ele prende a nós, leitores, da forma brincalhona como ele usa, mas de forma muito erudita ao mesmo tempo. Ele desmancha o raciocínio e mostra onde é que se encontra o problema da argumentação dos demais. Tá? Então, o Espiritismo à Luz dos Fatos está muito voltado, ele selecionou, tá, os trabalhos científicos da época, por isso são respostas às objeções formuladas à parte científica do Espiritismo. Esse Religião é de 1942. A história dele é bem curiosa. Tá? Espíritas de São Paulo, cujos filhos estudavam em escola estadual e tinham aulas de religião, solicitaram ao secretário de Educação que inserisse aulas de religião sobre o espiritismo, já que os filhos eram espíritas. E se os católicos pudessem, ao arrepio da lei, estudar, porque o ensino é laico, desde a Constituição Republicana, se os católicos podiam estudar o catolicismo nas escolas, se os protestantes poderiam vir, quem sabe, a ter acesso ao protestantismo, por que é que os espíritas não poderiam estudar espiritismo nas disciplinas de religião? Então, Carlos Embaçaí defende nesse livro o aspecto religioso do espiritismo. A ideia de um aspecto científico, um aspecto religioso e um aspecto filosófico aparece nas páginas primeiras dos livros de Carlos Embaçaí. Tá? Se outros médiuns deram essa visão do espiritismo, essa visão está sacramentada, vamos dizer assim, se me permitem a troca a brincadeira com as palavras, nos livros de Carlos Embaçaí. Ele enxerga e reconhece esses três aspectos do pensamento espírita. E a autoridade paulista tinha negado o ensino religioso aos alunos do colégio estadual, e nesse livro eu tenho uma resenha que eu fiz sobre o livro para ser publicada, e cheguei a publicar via internet, mas eu vou publicar em alguma das revistas. Tá? Nesse livro, o Embaçaí ele mostra o significado de religião para Kardec, os significados de religião, da ideia de religião, de uma forma tão profunda que, por exemplo, o termo relegere, como sendo um termo da origem da palavra religião, eu não consigo encontrar nos autores de ciência da religião. Jung fala em religio, é muito falado o termo relicare, de reunir, tá? E que os católicos entendem que é a reunião das pessoas com Deus, tá? Mas o relegere eu só consegui ver na erudição do Carlos Embaçaí. E mostrando os sentidos, ele vai mostrando em que sentido o pensamento kardeciano se constitui em um pensamento religioso. Hoje nós sabemos que até 1863, Allan Kardec tentava pesquisar os fenômenos espíritas como fenomenologia. Ele fazia, portanto, o trabalho que ele enxergava ser de um pesquisador, de um cientista. E como ele enxergava e estudava fatos, e como a gente já viu também em outro momento aqui no Instituto, ele estudava o discurso dos espíritos, ele não estudava apenas fatos, que faz diferença quando a gente vai discutir a metodologia de trabalho. Tá? Chega uma hora em que ele vê que o espiritismo não seria respeitado pelas demais religiões como ele respeitava as religiões. Se a gente pega nos primeiros escritos de Kardec, a gente vê ele dizendo que o católico poderia estudar o espiritismo e conseguir nele uma base empírica para suas crenças. Não que o espiritismo fosse aceitar os dogmas da Igreja Católica, porque ele desmonta alguns desses dogmas exatamente por serem dogmas no sentido de verdades postas, verdades que têm que ser aceitas. Tá? Credo ud intelligam. Tá?
Acredita primeiro e depois é que você vai entender, mas você tem que acreditar primeiro. Tá? Embaçaí coloca isso na argumentação que ele fala, e ele diz, não, o pensamento espírita é diferente. Entende primeiro, e aí você vai ter segurança para crer. É porque você compreende, é porque você conhece a fundamentação daquilo que você diz fazer parte da sua crença. Esse é um debate que a gente teve no último curso de especialização, onde as pessoas acreditavam que a fé devesse ser mística por excelência. E a gente dizia, olha, no Espiritismo não é assim. Tá? A gente valoriza a fé, mas a fé é consequência do conhecimento, é consequência da razão, é consequência da pesquisa empírica. A fé é consequência do conhecimento. Tá? Bom, e aqui o Embaçaí faz um debate usando o princípio da igualdade diante da Constituição. Então, ele não só desmonta a argumentação do secretário de Educação de São Paulo na época, como dá uma fundamentação legal na Carta Magna, com base na Carta Magna, para que o Espiritismo fosse ensinado nas escolas. E houve uma época em que se desejava recolocar o ensino religioso na educação. E Deolinda Amorim se tornou espírita por causa disso. Ele trabalhou num comitê de minorias. O comitê continha evangélicos, e Deolinda Amorim era presbiteriana naquela época. O comitê continha espíritas. Tá? Então, espíritas e evangélicos trabalhavam juntos para impedir o trânsito da lei, porque eles percebiam que o que se desejava era ensinar o catolicismo nas escolas públicas. Então, eles entendiam que isso não deveria acontecer. Ou, se acontecesse do retorno do ensino religioso, que as diversas religiões fossem contempladas e que as crianças pudessem ter acesso ao conhecimento das diversas religiões, assim como nós estudamos diferentes pensadores dentro da filosofia. Eu não preciso ser platônico para conhecer as ideias e argumentações de Platão. Por sinal, eu preciso estudar Platão se eu quiser entender filosofia. Eu preciso estudar Aristóteles. Eu não preciso aceitar todas as ideias desses grandes clássicos, mas eles fazem parte da nossa formação. Tá? No livro A Mediunidade e a Lei, Carlos Embaçaí está diante de um outro conflito, de novo, entre médicos e espíritas. Os médicos do século passado combatiam todo e qualquer charlatanismo. Eles queriam impedir, através da lei, qualquer coisa que cheirasse a um tratamento não médico para doenças. Se há doenças, se há doentes, quem trata desses doentes é o médico. E havia um conflito muito grande entre homeopatas e o que os homeopatas chamam de alopatas, que é a medicina ocidental, de uma forma geral. E muitos dos homeopatas tinham vínculos com o espiritismo, por causa da proximidade de algumas ideias do pensamento homeopático e de algumas ideias referentes ao magnetismo animal e referentes ao perispírito que Kardec coloca em sua obra. Então, eles eram meio que aliados. Eles, os maçons e outras minorias se aproximavam para poder lidar contra o poder vigente, tá? E poderoso de médicos, de sacerdotes católicos e outros mais. Então, em 46, a gente está terminando a ditadura Vargas. E o Brasil entrou num trabalho de reescrever a Constituição, de fazer uma nova Constituição, não mais para um país que vivia em regime de exceção, mas para um país democrático, ou pelo menos republicano, nas suas colocações. E aí os médicos aproveitaram a situação tentando proibir o passe. O passe era uma das práticas espíritas que incomodava os médicos na época. Aí, então, o que Embaçaí faz?
quase que encarregado pela Federação Espírita Brasileira e pelos brasileiros que a essa época já conheciam o potencial e a produção do Carlos Embaçaí, ele escreve uma tese na defesa da mediunidade curativa. Vocês estão vendo aí que ele colocou curativa, tá? E dizia respeito principalmente aos passes. Outros países no mundo que tinham movimento espírita não conseguiram deter as ações de Estado contra o estudo e a prática espírita. Isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na Hungria, e isso aconteceu também em uma escala menor na Argentina. Tá? E aqui, os espíritas atuando no legislativo, atuando de forma cidadã no legislativo, conseguiram impedir que um segmento majoritário na sociedade proibisse a prática de passe. E a gente tem, nas mãos de Carlos Embaçaí, esse livro A Mediunidade e a Lei, que foi escrito visando juristas, penalistas, já que o Código Penal viria a ser escrito novamente, e parlamentares. Tá? E ele vai sempre mostrar, tá, que há um corolário de provas e assertivas em prol das experiências psíquicas dentro desse seu livro. Tá? Ele mostra as pesquisas que foram feitas, tá? E, a partir dessas pesquisas, qual é o resultado. Vocês estão vendo que Carlos Embaçaí se movia pelos diferentes aspectos do espiritismo, e se movia muito bem. Né? Nesse livro Fantasmas, Fantasias e Fantoches, de 1950, tá? Eu ganhei de presente um livro com, vocês podem ver aqui embaixo, a assinatura de Carlos Embaçaí. Ele entregou para uma família mineira esse livro e escreveu para Dona Josélia e o seu marido, que ele chama de Albuquerque, que é o sobrenome. Tá? Ele escreveu o livro, ele dedicou o livro e fez uma espécie de poesia, tá, em versos livres, em que ele escreve assim para a filha dos dois, que é minha amiga hoje, a Alcione. Tá? Uma amiguinha encontrei e muito levei em tento, mas o livro não o dei, o que de veras lamento. Estas linhas aqui vão. O que não consigo traduzir, o que julgo ser verdade, todo o nosso coração, uma sincera amizade. Belo Horizonte, 5/11/61, Carlos Embaçaí, com a assinatura dele, C. Embaçaí. Tá? Então, é um livro denso, extremamente denso, Fantasmas, Fantasias e Fantoches. Tá? É um livro em que ele vai discutir muito da psicanálise aqui dentro, e a Alcione se tornou psicóloga no passado tempo, tá? Não sei até que ponto, influenciada pelo Embaçaí, tá? Mas ele faz essa pérola de sensibilidade com a Alcione criança. Ele escreve para a Alcione criança. Tá? É o que ela diz. Mas ele deu para os meus pais, é claro. Eu falei, sim, mas a poesia ele fez para você. Tá? A poesia tocou o lado emocional do Carlos Embaçaí. Tá? Bom, ele discute aqui o livro do Silva Mello. Para a gente ter uma ideia quem era o Silva Mello, o professor Silva Mello era catedrático da Escola de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Letras, e adversário furioso do espiritismo. Eu tenho um livro aqui do Deolindo, escrito contra um outro livro do Silva Mello também. Então, ele discute esse livro aqui, o conteúdo do livro, Mistérios e Realidades desse e do Outro Mundo. O Embaçaí escreve com Pedro Grange, e o Silva Mello queria acabar com a ilusão de espíritos de uma vez por todas, mas pegou um osso duro de roer. Essa fase polemista, em que o movimento se defende, hoje talvez fosse mal vista por algumas pessoas. Por que é que eles escreviam contra aqueles que atacavam o espiritismo? Se eles escrevem contra quem ataca o espiritismo, eles, na verdade,
estão fazendo propaganda de quem ataca o espiritismo. Mas essa forma de raciocinar não pega o espírito da época. A época, Carlos Embaçaí, Deolinda Morim, tá? Amaral Ornelas, todos aqueles pioneiros do espiritismo, eles eram uma minoria de uma doutrina cuja existência no Brasil estava em questão. E eles eram atacados por uma maioria e de pessoas que se encontravam em condição de poder aqui no Brasil. Essas pessoas manobravam o povo como um todo contra o espiritismo. Se eles não tivessem defendido as ideias espíritas, se eles não tivessem apontado os erros dos críticos, se eles não tivessem sustentado o direito de ser espírita no Brasil, hoje nós, com certeza, não estaríamos aqui. É uma das ideias que me vem lendo toda essa trajetória deles. Tá? Em 51, ele publica A Margem do Espiritismo, que é uma refutação à crítica feita à parte filosófica do espiritismo. E aí a gente tem a introdução do Manuel Quintão, que foi presidente da FEB. E ele dizia, e assim, muito amigo do Carlos Embaçaí. E aí ele diz assim: o Embaçaí nos dá a impressão de estar brincando com a hermenêutica do adversário. Eu acho que esse livro, A Margem do Espiritismo, tinha que ser estudado pelos espíritas. Tá? Ele é publicado até hoje na FEB. E ele deveria ser estudado pelos espíritas, porque aqui eu vejo coisas que os adversários do espiritismo estão aplicando a doutrina espírita, estão acusando a doutrina espírita, que, passados os anos, eu vejo pessoas de dentro do meio espírita com as mesmas questões. E eles parecem não ter lido o Carlos Embaçaí. Eu peguei uma questão aqui em que ele vai discutir Jesus no Espiritismo. E olha só o que ele diz. Então, ele intitula essa parte de Cristo, o Homem-Deus. Tá? Então, ele tira a articulação, acredito que do reverendo. No próximo slide eu vou mostrar isso aqui. Acho que é o reverendo Jerônimo Gueiros. Ele escreveu esse livro, O Espiritismo Analisado. E ele diz assim: o Evangelho dos Espíritos diz, sei lá o que é o Evangelho dos Espíritos para ele, longe, bem longe de nós, filhos, as crenças retrógradas que fazem de um Deus homem, mas o Livro dos Espíritos, questão 1009, afirma: Jesus Cristo, homem-Deus. Qual das duas proposições é verdadeira na boca dos guias de além-túmulo? Ele está tentando pegar pedaços do Livro dos Espíritos e apontar os pedaços como contradições. Tá? E o Embaçaí vai mostrar que as duas frases estão certas no seu contexto. Aí, como que o Embaçaí escreve? Ambas, bom amigo. Ele começa respondendo assim: quando se fala no homem-Deus, quer-se dizer o homem que tem qualidades de Deus, atributos de Deus, virtudes de Deus. Está isso muito longe da afirmativa de que o homem é Deus. Quando o espírito, aqui, se não me falha a memória, é Paulo de Tarso, fala sobre Jesus, ele usa algumas expressões, algumas metáforas, e uma delas é essa: o homem-Deus. E ele usa outra metáfora, que é o arquétipo do homem, que é o arquétipo não em Jung, mas é o arquétipo em Platão. Tá? Aí ele vai dizer, e é ainda uma questão de letra. Lendo-se toda inteira a comunicação do apóstolo, na qual está a expressão para logo se lhe vê o espírito e se percebe que o comunicante nunca pretendera que fosse Deus a figura do Cristo, o arquétipo humano, entre aspas, como lhe chama. Quando alguém, aludindo a um aviador notável, fala no homem-pássaro, ninguém irá supor que se trate de um verdadeiro pássaro com garras, bico e penas, senão de um homem que teve feitos de pássaro. A imagem é fulgentíssima àquele que não tem a mira posta em fazer crítica demolidora. Ele está dizendo que o reverendo está tentando demolir o espiritismo, tá? E
pegou no apressado uma aparente contradição e mal compreendeu o texto. E olha só como é que ele desmonta logo a seguir. Ele faz como um advogado esse parágrafo seguinte. O homem tigre, com afirmar o ser humano não é um animal na sua significação zoológica, não ficamos impedidos de usar muitas das frases com que damos a entender as qualidades, vícios ou instintos que ele possui. O homem tigre, o homem rato, o homem gato, o homem raposa, o homem macaco, o homem borboleta, o homem topeira, o homem preguiça, o homem condor, o homem águia, são expressões usuais. E quem as emprega quer dizer que o homem possui daqueles irracionais os atributos. De tigre, a fereza, do rato, a ladroagem, do gato, a agilidade, da raposa, a astúcia, do macaco, as artimanhas, do abutre, a rapacidade, do elefante, a corpulência, do carneiro, a submissão, da borboleta, a inconstância, da toupeira, a estolidez, da preguiça, a indolência, do condor, os remígios, da águia, a realeza. Acreditaria alguém, quando em certo cartaz de cinema lia o reclamo do filme O Homem-Mosca, que iria ver mosca em vez de homem? Pois essa ilusão, que não teria o mais ingênuo dos apreciadores de cinematógrafo, passou pelo esclarecido espírito do diretor do simpático órgão evangélico. Aqui é a ironia. Paramos agora por aqui, que a jornada é grande. São mais 15 contradições, todas do mesmo jaez, ou pior do que os 3 pequenos panos de amostra que aí ficam. Passadas estas 18 contradições, entra o autor em razões outras, que se sucedem e multiplicam de maneira a fazer-nos perder o fôlego. Mas como a paciência é uma virtude, vamos experimentá-la seguindo as pegadas de nosso caro irmão. Estão vendo? Ele argumenta o contrário, explica a ideia, ironiza, tá? Depois ele faz uma espécie de um ataque à ideia para que não sobre dúvida no leitor que o significado que Kardec, ou que o Espírito Paulo, quis dizer quando falou do homem Deus, não é que Jesus fosse Deus, mas que ele tinha qualidades que faziam lembrar a nós um Deus. Né? E ele desmonta a argumentação do reverendo. Ele vai fazer assim, com médicos, ele vai fazer assim, dentro da questão da religião, ele vai fazer assim, na filosofia, tá? Todos eles fizeram isso. Bezerra de Menezes vai escrever como Marx nos jornais, tá? Defendendo a filosofia, fazendo um par e passo da filosofia espírita com a filosofia propriamente dita. Tá? Nesse livro, A Evolução, ele havia escrito um livro chamado A Reencarnação e Suas Provas, com Mário Cavalcante de Mello. E depois que ele publicou esse livro, as pessoas saíram fazendo críticas ao livro que ele e o Mário Cavalcante tinham publicado. Acho que o livro é de 1955, tá? O que eu tenho aqui é de 55, e aqui ele escreve um calhamaço. Eu acho que eu não estou com o livro aqui em mãos, mas é um calhamaço, deve ter umas 700 páginas, tá? Discutindo questões ligadas à medicina, à evolução das espécies, a Darwin e ao espiritismo. Aqui a gente tem a obra que ele escreveu para comemoração dos 100 anos de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ele publicou em 57 a missão de Allan Kardec e doou os direitos autorais para a Federação Espírita do Paraná, para que a federação, vendendo os livros, pudesse realizar suas obras sociais. Aqui a gente tem o livro que o Eduardo falou, que é A Morte, que foi definido pelo Herculano Pires numa introdução belíssima. É uma exposição racional e científica, bem condimentada por uma verdadeira filosofia do espírito. Herculano faz uma leitura existencialista da morte e associa a sua leitura à questão do texto do Carlos Embaçaí. E ele diz que não é um livro fúnebre, que não é um livro triste,
que não é um livro desesperançador, tá? É um livro alegre e vivo sobre a morte. Então ele está dizendo, olha, trata da morte, mas pode ler. Você não vai ficar triste lendo esse livro. Tá? Esse é um livro que vai movimentar com você. Aqui a gente tem... Carlos Embaçaí tem 3 livros sobre parapsicologia. Tá? Eu peguei esse, o Hipóteses em Parapsicologia, já está em 67, a gente já está próximo da desencarnação do Carlos Embaçaí. Tá? E aqui, então, eu achei muito interessante, porque hoje a gente encontra espíritas que são contrários às pesquisas parapsicológicas. Eu acho natural, igual a gente leu por esses dias, que um cientista positivista norte-americano tenha preconceitos com a parapsicologia. Ele não veja cientificidade na parapsicologia, mas se ele julga a parapsicologia dessa forma, ele vai ter que retirar o caráter científico da psicologia, por exemplo. Porque nós não estudamos o ser humano como corpo apenas. Não partimos de fatos do observável. A gente estuda a alma, entre aspas, do Eduardo Embaçaí, a partir do discurso do Carlos Embaçaí, de como o Eduardo Embaçaí se pronuncia, fala de si mesmo. Isso nos dá notícias dele. Heine utilizou método experimental para estudar telepatia, porque já se havia feito muitas pesquisas sobre transmissão do pensamento, o termo usado não era telepatia, com estudos de casos. Então, por exemplo, O Fantasma dos Vivos é um livro que estuda 2.000 casos e que explica os 2.000 casos com a existência da faculdade chamada telepatia. Aí, então, se inventou, no meio científico resistente a esse tipo de pesquisa, que esses casos que foram estudados não são casos, que eles são... me falhou aqui o termo. Não é alegorias, eles são anedóticos. Ou seja, o caso é pegado em separado, descrito com detalhes, analisado, tá? Mas não é válido porque não se usou metodologia experimental. Eles são... Escapou de novo. Eu estou ficando velho, Anedóticos. Anedóticos, obrigado. Eles são anedóticos. E isso passou a ser motivo de crítica para a produção da parapsicologia daquele tempo, que nem se chamava parapsicologia. Mas é engraçado, porque hoje eu fiz uma universidade, um doutorado em administração, e eu propus na minha tese um estudo de caso. Eu peguei uma instituição e estudei a cultura e a motivação dos voluntários. A motivação, tudo bem. Eu estudei com pesquisa qualitativa diversos casos. Mas a cultura da instituição não dá para eu fazer grandes comparações. Não dá para eu fazer grupo experimental e grupo de controle e comparar utilizando estatística. Eu tenho que compreender essa instituição. Eu tenho que identificar qual é a cultura, qual é a estrutura dessa organização, como é que ela se monta, no que ela se diferencia de uma outra instituição de finalidade semelhante. É uma compreensão, um estudo compreensivo. E isso é válido nas outras áreas. Por que não é válido na parapsicologia? Porque há um preconceito da comunidade científica com os estudos parapsicológicos. Eles pegam os resultados e dizem, não, isso não pode estar certo, isso não pode existir. Heine, com muita felicidade, num congresso em que ele fez, ele passou uma pesquisa pelos participantes e na abertura do congresso ele falou assim, olha, nós já fizemos a cotação da pesquisa dos participantes. E com base nas respostas que os senhores me deram, eu tenho a comunicar a vocês que 90% dos senhores, mesmo não conhecendo o que eu vou falar, já sabem que eu estou errado. Ele mapeou de forma empírica o preconceito dessas pessoas e colocou para elas, porque ele sabia que se ele não tornasse isso evidente,
esse preconceito faria com que as pessoas escutassem já pensando em destruir o pensamento que ele havia construído com tanta dificuldade, com tanta pesquisa. Tá? Então, é curioso que o parecerista do Instituto de Cultura Espírita diz que Carlos Embaçaí não era contra a parapsicologia. Ele era contra o mau uso da parapsicologia, o mau uso da psicanálise. E ele mostra casos. Por exemplo, levaram a um psicanalista um texto escrito, psicografado por um médium que Carlos Embaçaí diz ser de confiança. Eduardo sabe como é que o sarrafo era alto para Carlos Embaçaí. Ele queria que o médium fosse capaz de colocar no papel informações que não poderiam estar na cabeça do médium. Nada de textos genéricos, textos com informação e textos que mostrassem a legitimidade da faculdade, como foi o caso da médium Aurora, que o pai de Eduardo escreve de forma bastante detida na sua biografia. Aí, Carlos Embaçaí fala assim, o que eu digo desse homem? Eles levaram para ele o texto psicografado e o espírito assina embaixo, Lopes. Aí, supostamente utilizando da psicanálise, ele pergunta qual é a profissão do médium. E aí respondem, não sei, parece que ele é contador. Aí o médico, lendo o texto, fala assim, contador. Então está claro tudo que está colocado aqui. Ele escreveu Lopes, mas isso é um termo que o inconsciente, que o mecanismo de defesa torceu. Na verdade, como ele é contador, ele queria escrever Lápis, mas a defesa psíquica fez com que ele escrevesse Lopes, e está explicado tudo que está aqui. Carlos Embaçaí, ele mostra isso e ironiza. Ironiza de forma forte, porque é preciso ver o ridículo da argumentação. Como a argumentação claramente é insuficiente para explicar a psicografia, para explicar o conteúdo da mensagem, a ignorância do médium quanto à mensagem e a entrega da mensagem para a pessoa a qual a mensagem era definida. Então, tem esse uso charlatanesco de médicos da psicanálise, que não é isso. Psicanálise não é isso que eles utilizam contra o espiritismo para explicar os fenômenos psíquicos. E isso, o Embaçaí, mesmo não sendo especialista em psicanálise, mesmo não compreendendo a fundo a psicanálise, ele consegue fazer porque ele usa da razão. Então, ele é um grande escritor de filosofia espírita e um grande defensor de filosofia espírita. Bom, esse é o livro que o Eduardo também falou, Freud e as Manifestações da Alma. É nele que tem o Lopes e Lápis, tá? E ele não ataca a psicanálise, mas os exageros de supostos psicanalistas. E o autor do texto do Instituto diz que é o Canto do Cisne, do Carlos Embaçaí, que foi lançado em casa. Eu trouxe aqui um livro, Obras Póstumas, do Carlos Embaçaí, um livro que foi organizado depois. É esse aqui, Na Hora da Consulta. Eu ganhei do meu amigo Alexandre Rocha, numa visita que eu fiz a Umen, que o Eduardo nos contou hoje até a origem. Tá? Eu fui a Niterói, a Umen, encontrei com o Alexandre, assisti a reunião dos jovens. Isso tem um bocado de tempo, viu, gente? Foi na década de 80, então já tem muito tempo. Tá? Carlos Embaçaí devia estar de cabelo, Eduardo Embaçaí devia estar de cabelos longos, Carlos Embaçaí já havia desencarnado, e em 72, 3 anos depois da desencarnação, eles pegaram, no mundo espírita, as consultas que as pessoas do Brasil inteiro faziam para o jornal, e que era a coluna do Embaçaí, chamava-se Na Hora da Consulta, e ele respondia as perguntas. E é assim, do mesmo jeitinho que a gente vê ele fazendo ao longo da vida. Quando eu vi o volume da obra do Carlos Embaçaí, eu falei, no tempo dele não tinha televisão. Tá? O Carlos Embaçaí tinha praia. Tá? O Carlos Embaçaí convida o Deolindo para ir para a praia. E o Deolindo chega achando que fosse encontrar um monstro intelectual, e o Carlos estava de calção,
cadeira de praia com Dona Maria indo para a praia e leva o Deolindo junto com eles. Tá? É uma das memórias do Deolindo. Ideias e Reminiscências Espíritas, gente, do Instituto Maria. Nesse livro aqui, o Deolindo conta de próprio punho a fundação e o fechamento da Faculdade de Estudos Psíquicos, está aqui no livro, e as razões que o levaram a fechar. Na época, não existia a legislação que regula o ensino superior que existe hoje, e era possível, sim, a criação de uma faculdade de ensino livre, uma faculdade livre, e foi isso que eles fizeram. Com a mudança da lei, a faculdade começou a ter uma série de problemas, porque começaram a querer cobrar impostos da faculdade de Deolindo, entre aspas. E os professores, eles davam aula voluntariamente. Os alunos queriam carteira de estudante. Tá? E aí, então, a faculdade teria que recolher e repassar dinheiro para a União Nacional dos Estudantes para fornecer a carteira de estudante das pessoas. Então, aquelas pessoas que estavam à frente da faculdade se reuniram e viram que não poderiam continuar com uma instituição com o nome de faculdade nesse novo ambiente legal. E aí foi fundado o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, segundo Deolindo Amorim. Tá? Eu acho que está aqui. A Vidente Prevost foi traduzida pelo Carlos Embaçaí. Tá? Eu acho que já falei muita coisa da obra dele e não falei nem a metade dos livros dele. Ele tem muito mais, mas é para a gente falar meia hora, né, Eduardo? Então, você falou a sua meia hora, eu falei a minha meia hora, e agradeço a paciência de todos que me toleraram até aqui. E estou à disposição, se vocês tiverem indo para perguntas, discussões, conversas. Ô, Jader, a rigor, nós todos gostaríamos de continuar muito ouvindo mais do Eduardo e ouvindo mais de você. Concluímos que o Carlos Embaçaí é realmente, como nós todos imaginamos, e já ficou muito patente aqui com a fala de ambos, que ele é uma espécie de mundo mesmo a ser explorado, estudado, para melhor compreendido, nós termos luzes que já estão, mas luzes que possam erguer-se para o entendimento geral e conceituações importantes para o movimento espírita. Nós estamos sempre às voltas com o tempo, nessa nossa relação intrigante com o tempo, mas nós certamente podemos voltar ao mundo, ao universo embaçaiano, se podemos dizer assim, para nos enriquecermos cada vez mais. Nós temos aqui algumas participações dos nossos companheiros lá no YouTube. O Hegel da Silveira, nosso velho amigo aqui lá de Teutônia, Rio Grande do Sul. O Adair Ribeiro Júnior está dizendo, Jade, é sempre muito bom ouvir Jade, eu também acho. O Adair também cita o Index Librorum Prohibitorum. E essas são as manifestações que temos. As pessoas devem ter ficado, como nós todos, muito atentos, porque nós fomos sendo introduzidos em um universo, em um mundo de coisas pitorescas, de curiosidades de uma vida que transitou por alguns estados, que foi para a praia, que praticou remo, mas que praticou grandes braçadas intelectuais para o universo do estudo do espiritismo. Passamos também uma bela viagem por algumas das obras que Jader nos trouxe e ficamos com o estímulo para lermos, estudarmos mais o Embaçaí. E, neste instante, ao agradecermos a você, Eduardo Embaçaí,
a você, Jader Sampaio, a todos que estiveram aqui conosco, mas, sobretudo, Carlos Embaçaí, querido, esperamos que você tenha estado aqui sentindo a emoção dos nossos corações, da nossa gratidão, da nossa admiração e do nosso respeito pelo intelectual que você é, pela lisura, pela fidelidade, pela compostura, pela elegância com que você sempre lidou com as coisas sérias da doutrina espírita, atingindo profundidades de excelência na abordagem, na hermenêutica, nas linhas argumentativas. E enviamos todos aqui do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o seu Instituto de Cultura Espírita do Brasil, as nossas mais carinhosas, respeitosas, ternas vibrações de gratidão ao seu legado, que o Instituto faz questão de honrar. Que a luz, a paz do Cristo, a mente do Cristo possa continuar a iluminar a tua mente, Carlos Embaçaí, e as vibrações do coração crístico do nosso Jesus possam também envolver o teu coração onde quer que tu estejas. Paz e luz com nossa gratidão, ó querido Carlos Embaçaí. Deus te abençoe. Então vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Espiritual, pela reunião que tivemos hoje, por tudo que ouvimos e conhecemos desse grande missionário da doutrina espírita, Carlos Embaçaí, que tanto trabalhou pela divulgação e pela compreensão da nossa doutrina espírita, pelo Espiritismo de Allan Kardec. Os agradecemos, Pai, por esses aprendizados de hoje. Agradecemos aos palestrantes que tantos conhecimentos nos trouxeram, não só pela vida, Carlos Embaçaí, mas principalmente pelos ensinamentos que ele trouxe e tanto divulgou pela compreensão e pela valorização da doutrina espírita. E antes de terminarmos, queríamos vos pedir, Senhor, pela paz, que vossos mensageiros de luz possam trazer paz a todos os pontos de guerra, não só as guerras do mundo árabe, da Rússia, da Ucrânia, de Israel e dos palestinos, mas como também, Senhor, as guerrilhas que crescem dentro do nosso país, do Brasil, das guerras entre os traficantes, que tanto milicianos, que tanto prejuízo trazem à paz das populações mais pobres do nosso país. Assim, Senhor, agradecendo por tudo que ouvimos e aprendemos aqui e vos pedindo pela paz, vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje. Graças a Deus.